Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, a história do Pix, enfim, já está houve o recuo do governo, a medida foi cancelada e no meio disso tudo tem um vídeo, né, do Banco Central que mostra que, enfim, que tenta ajudar o governo a defender o Pix, né? Exato, defender o Pix até é o papel do Banco Central, defender um meio de pagamento que, afinal de contas, nasceu no Banco Central e enfim, para o qual o Banco Central tem bastante contribuição e tem ali uma queda real no uso do Pix por conta de desinformação, de temores, etc. O problema é a forma como o Banco Central resolveu fazer isso, né, Sardenberg? Comprando um discurso que é um discurso de governo, um discurso que aposta na polarização política, insultando, de certa maneira, quem chegou a acreditar que haveria algum tipo de taxação em cima do Pix, ignorando o fato de que por trás do que era fake news e desinformação também havia uma boa dose de falta de informação correta por parte do próprio governo, da Receita Federal, a respeito do que essa medida implicava, de qual era o objetivo agora e a longo prazo, a médio e longo prazo, com essa fiscalização maior sobre o Pix. Então, eu achei o tom muito inadequado, a forma muito inadequada, é uma forma que tenta se aproximar dos jovens, então faz um trocadilho infeliz com essa música também infeliz que está viralizando nesse verão, que é o tal do Descer para ABC, que é descer para o Balneário Camboriú. Vocês já ouviram essa desgraça? Nossa, eu já ouvi umas paródias e não ouvi a original ainda. Mas eu falei, eu não quis colocar lá no meu streaming de música. Eu falei, gente, depois ele vai me dar indicações parecidas, entendeu? Aí começa a aparecer outras coisas assim. Exato, mas alguém do Banco Central deve ter ouvido e falado, em algum momento a gente vai fazer um trocadilho entre essa música e o Banco Central. Isso. E acharam que o momento era esse. Vera, uma curiosidade, eles divulgaram esse vídeo depois que teve o recuo em relação à normativa do Banco Central? Sim, entrou, quando eu postei a matéria no Globo a esse respeito, fazia 15 horas que estava no ar, portanto, sim, depois do recuo do governo. Então, ainda demorado, fora de timing, muito equivocado, porque tenta atingir os jovens com essa música, mas também faz uma menção à novela Mulheres de Areia, vocês lembram dessa? De 1993. Então, as referências ali, você não sabe direito para quem você está querendo falar, tudo bem, muita gente usa o Pix de várias idades, você tenta atingir diversos públicos, mas o tom é muito constrangedor e eu acho muito complicado uma instituição que tem autonomia e que tem independência fazer coro a um discurso do governo, porque o governo carregou muito nas tintas nessa coisa da desinformação, da fake news, a AGU está falando inclusive em processar deputados, etc., mas a verdade a medida foi mal comunicada, ela era opaca em muitos sentidos, você não sabe direito o que se pretendia com ela. E um dos vídeos, o que mais viralizou, que é o do deputado Nicolas Ferreira, ele não contém nenhuma fake news. Ele contém uma série de ilações que a gente pode chamar de irresponsáveis, que a gente pode chamar de levianas, mas não contém fake news. Não diz que o governo está taxando o Pix, diz que, olha, fez isso, qual que será a intenção? Tivemos aqui um cortezinho. Depois de dizer que não iria taxar. Vera, quando você falou assim, qual seria a intenção, a gente teve um corte no seu áudio e aí a gente perdeu o que você estava falando. Então só retorna a partir desse ponto. Qual seria a intenção? Qual seria a sua intenção? Porque ele joga no ar que a intenção do governo é taxar posteriormente. E aí lembra casos anteriores em que o governo jurava que não teria taxação, como o caso das blusinhas, e projeta, olha... Outra vez. Outra vez tá falhando taxar o Pix no futuro. Não, Vera, tá falhando o som de novo, falhou. Eu ouço vocês bem. Não, a gente também te ouve. E aí, do nada, a gente tem um cortezinho na sua comunicação. Agora voltou.
Pronto. Agora tá ok, vamos lá. Internet, desculpa. Não, o que eu estava dizendo é isso, que eles jogam com ilações para tentar projetar um futuro em que o governo tentaria também taxar o Pix. É isso. E assim, acho que uma das principais questões aí, né? A gente estava até falando outro dia desse perfil, antes de tudo isso acontecer e antes dessa história do recuo nessa norma do Banco Central. E eles fazerem depois, né? Não faz nem sentido. Se envolve aí numa briga, numa discussão, depois que a coisa, inclusive, não está mais em vigor. Tem até uma medida provisória para dizer que não vai ter taxação de Pix. É isso aí. A gente tem um momento, né, Sardenberg, só para concluir, que o BC está sob escrutínio do mercado, da sociedade, porque teve uma troca da guarda, tem agora alguém indicado pelo Lula, que é o Gabriel Galípolo, e muito temor de... Quando o BC adota a linha de comunicação do governo e sai em socorro do governo, quando o próprio governo não conseguiu defender a medida a ponto de revogá-la, isso também contribui para a sensação de que a autonomia do BC vai ser menor com o Galípolo na presidência. E eu fiz um exercício lá no meu texto do Globo, ao qual eu convido também os nossos ouvintes. Imaginem só, se por um acaso fosse gestão do Roberto Campos Neto, e o Banco Central fizesse uma peça pseudo-engraçadinha defendendo uma medida do Paulo Guedes. O mundo cairia, e com razão, como caiu quando ele foi votar com uma camisa do Banco do Brasil, da Seleção Brasileira, e fez outras ações que soaram politicamente. Então, a autonomia do Banco Central não combina com esse tipo de alinhamento de discurso. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil e até logo mais no Ponto Final. Até mais. Até logo mais, até amanhã. Tchau. Até amanhã, Vera.